Trata-se do percentual máximo do patrimônio líquido que um fundo de investimento poderá comprar em CDBs da instituição financeira administradora do fundo. A, 10%, B, 20%, C, 50% ou D, 100%. Qual que é a alternativa correta? A, B, C ou D? Comenta aí, participa e lembra sempre do que eu falo, né? O momento de você aprender, o momento de você errar é agora em casa. E aí você acerta lá na hora da prova, tá? A alternativa correta aqui no caso, gente, é a alternativa B de bola. Parabéns aí para quem acertou, né? Se não acertou, não tem problema, a gente está aqui para aprender e eu quero exatamente fazer uma aulinha sobre esse tema aqui com vocês. O que acontece, né? Sempre prestar muita atenção no que está sendo pedido. Diferente de quem vem ali da certificação CPA 10, a certificação CPA 20, como eu disse no início, ela é focada para o público de alta renda. Então, esse profissional ele vai atender um cliente mais exigente. Então, é natural que o seu conhecimento sobre os produtos seja de forma mais profunda. Na CPA 20 você conhece ali as principais características e forma de tributação, baseado na CPA 10. Na CPA 20 você se aprofunda ainda mais. Você vai conhecer as características, a parte de regulamentação, né, a legislação desse produto, a parte de tributação, a parte de suitability, né, de você oferecer esse produto de acordo com o objetivo e perfil do cliente. Então, tudo isso a gente tem que entender para conseguir ali realizar, né, um bom atendimento, ter a certificação, poder ser ali, né, um profissional completo. Aqui no caso dessa questão, a gente está falando do percentual máximo que pode ser investido dentro, né, do patrimônio do fundo de investimento em um único tipo ali, né, em um produto que é de uma única da instituição financeira, que é, no caso, a administradora desse fundo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as regras para limites por emissão. Fundo de investimento, alerta, é o produto, tá, que mais é cobrado na certificação Ambima, seja para quem está estudando para CPA 10, seja para quem está estudando para certificação CPA 20. É o maior peso da prova, tá? É o que representa o maior número de questões. Então aqui você tem que dedicar um pouquinho mais de tempo mesmo. Muita gente me pergunta o seguinte: ah, Júlia, qual que é o tema que eu preciso estudar mais? Ah, Júlia, qual que é o tema que eu não preciso estudar tanto para fazer a prova? Então, toma cuidado com isso. Tudo é importante, você tem que ter um conhecimento ali, né, um aprendizado global, mas alguns produtos, eles vão ser mais focados, porque é um foco também do mercado. É um dos produtos que você, como profissional do mercado, vai também oferecer aos seus clientes. Então, não adianta nada você ter a certificação, ter aquele currículo ali lindo, caprichado, mas na hora de você atender teu cliente, você ter dificuldade, tá? E isso que eu tô falando aqui para vocês é a realidade do mercado. Eu já recebi ali, né, alunos que vieram, né, não fizeram a prova sozinhos, não conseguiram passar na certificação CPA 20, e aí vieram estudar comigo, e era justamente uma necessidade do trabalho. O trabalho estava exigindo esse conhecimento deles. Então é importante que quando você está nesse processo de preparação, se prepare de forma mais profunda, porque isso te ajuda em dois focos, né? No seu foco de aprovação na certificação e no seu foco também de crescimento e desenvolvimento profissional. Vamos falar então de fundo de investimento, principalmente do ponto de vista ali de limites por emissão. O que é emissor? Se você está chegando nesse tema agora, vamos entender cada um dos termos, né? Ali, emissor é quem está emitindo aquele título, aquele ativo, aquele investimento que vai ser colocado dentro do fundo de investimento. Fundo de investimento, ele é um produto que dentro dele tem diversos produtos. Olha que interessante. Ao invés de você mesmo comprar o CDB, o título público, a debenture, a ação, o próprio fundo tem tudo isso dentro dele e mais, tá? E aí, quais são os benefícios, por exemplo, né? Muita gente, às vezes, fica focado muito no que os youtubers de finanças andam falando e não se atentam sobre as questões ali da legislação. Quando você, por exemplo, compra o título público você paga algumas taxas ali, né? O fundo de investimento, quando ele compra títulos públicos, né, ele não compra através do Tesouro Direto pagando taxa, ele não é pessoa física. Tesouro Direto é para pessoa física. O fundo compra através de outras formas. Então tem uma série de taxas que ele deixa de pagar. Então tem muita gente que fala, qual que é a vantagem de investir num fundo que compra títulos públicos, sendo que eu posso comprar sozinho? Tem essas questões de taxas também, tá? Então,
falando aqui um pouquinho sobre produtos, fundo de investimento é um foco da certificação, é um produto de investimento que tem diversos outros dentro e tem regras nesse produto, tá? Tanto que dentro dos produtos que a gente acaba conhecendo e se desenvolvendo dentro do nosso treinamento, né? Se aprofundando para nossa preparação para a prova, fundo de investimento é o que a gente mais vai se aprofundar na parte de legislação. O que é legislação? As regras, as leis sobre esse produto. Então, vamos entender um pouquinho. O fundo, né, observará os seguintes limites de concentração por emissor, tá? Então, é o percentual máximo por cada emissor que a gente está falando aqui. Então, primeiro, até 20% do patrimônio líquido. O que é patrimônio líquido? Todo o dinheiro que está depositado dentro do fundo. Vamos entender como é que funciona o fundo de investimento. Ele funciona como um condomínio, né? Então, o condomínio tem vários investidores ali, cada um com a sua quantidade de dinheiro, todos com um objetivo comum, né? O mesmo objetivo, fazem, né, aquele depósito, aquele dinheiro, comprando cotas ali no fundo de investimento e esperam um retorno por esse recurso, tá? Então, todo mundo tem os mesmos direitos e todo mundo tem os mesmos deveres. Perfeito. Com esse dinheiro que é depositado dentro do fundo, isso é o patrimônio líquido, todo o dinheiro que está depositado dentro do fundo, tá? Então, o fundo pode ter 20 milhões, 30 milhões, cento e tantos milhões, né? A gente tem algumas administradoras de fundos, né, gestoras de fundos que adoram ficar falando, não, nós administramos mais de 2 bilhões aqui no mercado, então mostra ali quanto que eles estão administrando de dinheiro de terceiros, tá? Então, perfeito. Então, até 20% de todo o dinheiro que está depositado dentro do fundo de investimento, quando a emissora é uma instituição financeira. Então, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Safra, Citibank, HSBC, todas essas instituições financeiras, o máximo que pode depositar de cada um desses produtos ali, né, dentro do fundo, que o fundo vai poder comprar de produtos, é 20% por emissor. Então, 20% do Bradesco, 20% de emissão do Itaú, 20% de emissão do Santander, 20% de emissão do Banco do Brasil e assim por diante, tá? É isso que representa essa frase aqui. Até 20% do patrimônio do fundo quando o emissor, quem está emitindo esse título, é uma instituição financeira. Tá, Júlia, que título que é esse? Como lá no exemplo disse, né? Um CDB. CDB é um tipo de investimento que a emissão é de um banco. Então, o Santander tem o CDB dele, o Itaú tem o CDB dele, o Banco do Brasil tem o CDB dele. Então, dentro de um fundo de investimento, pode ter CDB? Sim. Quantos por cento em CDB de cada instituição financeira? Até 20%, tá? Por instituição financeira. Perfeito? Respondemos ali a nossa questão. Até 10% do patrimônio do fundo quando o emissor for uma companhia aberta ou até mesmo um fundo de investimento. Então, se forem empresas, por exemplo, ali, né, companhias abertas. O que são companhias abertas? Empresas que têm capital aberto, têm ações negociadas lá na Bolsa de Valores. Então, até 20% de empresas nesse sentido, ou até 10%, né? E lembrando que até 10% em fundos de investimento. Então, um fundo de investimento pode ter cotas de outros fundos de investimento? Pode. Até 10% ali por emissor. Por quê? Porque a vantagem, uma das grandes vantagens de você, investidor, colocar seu dinheiro no fundo de investimento é a diversificação com pequeno capital. Então, tem fundos de investimento em ações, por exemplo, que você pode fazer um investimento pequeno de R$500 e aí dentro desse fundo tem diversos produtos. Então, é justamente por isso que existe essa regra aí de emissão, tá? Então, 20% instituição financeira, 10% companhia aberta ou fundo de investimento. Parou por aí? Não, tem mais regrinha também. Até 5% do patrimônio do fundo quando for, né, de emissão ali de pessoa natural. O que é uma pessoa natural? Pessoa física ou pessoa jurídica, né, CNPJ, né, e de direito privado, são empresas privadas. 10% quando essa empresa é aberta, capital aberto, 5% quando é empresa privada. Mudam as regras aí, até porque quando a empresa é privada, o risco é muito maior, né, de ter ali algum problema. Então, que não seja de companhia aberta ou instituição financeira. As principais questões que são cobradas ali na certificação é essa da instituição financeira e quando é companhia aberta, tá? Então, é o que é principal cobrado na certificação. Mas vocês viram que acabou surgindo muitas dúvidas nesse sentido, então é importante você passar por esse conteúdo, dar uma reforçada, faz a sua revisão, faz as suas próprias anotações para você se aprofundar um pouquinho mais, tá? Por que eu falo isso? Muita gente fica perguntando, qual que é o tema que eu mais tenho que estudar?
fundo de investimento. Aí as pessoas acabam se aprofundando nas modalidades de fundo, né, nos tipos de fundo de investimento, acabam se aprofundando na classificação dos fundos pela CVM, mas esquecem das características, das partes de legislação, dos códigos ANBIMA que tem que ser estudado, e aí acaba tendo dificuldade na hora da prova, tá? Então são alertas que eu quero fazer para vocês, principalmente aproveita, né, o benefício que vocês estão na fase de, né, preparação, planejamento para a prova. Então agora é o momento de errar mesmo, agora é o momento de ter dúvidas, para que esteja tudo perfeito, né? Tudo ali bem alinhado para você garantir a tua aprovação, tá? Então, só reforçando, né? A gente aprende muito por repetição, lembra disso. 20% instituição financeira, 10% empresa de capital aberto, né? Ou fundo de investimento e 5% quando for uma empresa privada ali, né? Ou então quando for uma pessoa física. Então, 20, 10, 5. E, claro, a parte mais importante e uma outra questão famosérrima na prova, tá? Não há limite quando o emissor é a União. Quem que é a União? Governo Federal, Brasília. Então, na prova pode estar exatamente o termo União, e aí perguntando para você qual que é o limite, né? Qual que é o limite de aplicação ali do fundo de investimento quando o emissor é a União, e aí você pode colocar que não tem, ou então 100% pode ser investido em títulos públicos federais, mas você tem que lembrar o produto que é, porque às vezes a pergunta pode ser o inverso. Quais são os produtos de emissão da União que podem ser, né, aplicados até 100% do patrimônio do fundo? Aí você tem que entender que produto que é, tá? Não basta só saber a limitação. Então, voltando, né, gente? 20% quando é instituição financeira, respondemos a nossa dúvida passada. 10% quando é ali uma companhia aberta ou fundo de investimento. Companhia aberta, só reforçando, é uma empresa que tem capital negociado na Bolsa de Valores, né, capital aberto. 5% se for pessoa física ou pessoa jurídica, né, empresa privada. E não há limite, essa é uma questão de prova, não há limite quando a emissão é do governo federal, Brasília, União. Por que eu reforço tanto isso? Porque nós temos títulos estaduais, nós temos títulos municipais, mas títulos que a gente está falando aqui do governo federal são títulos públicos federais. Aquele que os investidores, pessoas físicas, né, compram ali através do Tesouro Direto. Então, sempre lembrar disso, tá, gente?